Oi gente, meu nome é Bruna Carvalho, eu sou nutricionista esportiva e hoje eu vou falar para você os 5 pilares para você ter uma vida mais saudável. Fica comigo que você vai adorar. Então, o primeiro pilar que eu considero essencial para você que está buscando aí uma vida mais saudável, né? Uma melhor qualidade de vida, uma vida que você possa desempenhar o que realmente você nasceu para ser, né? Um corpo poderoso, uma energia boa, né? Uma pessoa que tem de tudo para conquistar aí um monte de coisa, então tem um corpo saudável, bacana, em forma, é justamente o primeiro pilar de comer bem, né? Isso pode parecer uma coisa meio banal, todo mundo fala, você tem que comer bem, e acha que sabe o segredo de o que seria comer bem, é só tirar o que não presta, né, digamos assim, mas não é bem assim, né? Na verdade, comer bem significa tanto você retirar diversos alimentos que a gente sabe que tem um monte de química, que a indústria processou e fez ali um pseudo-alimento, né? Que não é um alimento que vem da natureza. Então, assim, na verdade, é tirar esses alimentos agressores e, ao mesmo tempo, também sempre introduzindo alimentos que têm diversos benefícios, alimentos que têm antioxidantes, né? Então, normalmente, os alimentos que a gente sabe que são da natureza, as frutas, as verduras, né? As próprias carnes, os próprios animais também têm os seus benefícios também. A gente sabe quem leva uma vida mais vegana tem uma outra linha de raciocínio, mas não dá para negar a quantidade de nutrientes que tem nas diversas proteínas animais, né? Então, assim, na verdade, a ideia de comer bem é retirar esses alimentos agressores, colocar os alimentos que realmente vão nos fazer bem, e cada dia mais a gente tem tido descoberta de novas substâncias, né, que estão inseridas dentro desses alimentos, que muitas vezes até eram desprezados, né, descartados. Então, na verdade, o comer bem se refere à qualidade do alimento, né, e ao mesmo tempo também às quantidades. Então, assim, uma dieta, por exemplo, hipercalórica, né, o que seria o hipercalórico? Uma dieta normalmente bem acima de 3.000 calorias, né, para quem principalmente gasta pouca caloria, seria já uma dieta hipercalórica, e principalmente se essas calorias vierem desses alimentos, como eu falei, né, alimentos que têm açúcar, alimentos que são refinados, né, de farinha refinada, enfim. Então, todos esses alimentos aí não vão agregar em nada, eles têm uma alta densidade calórica, que a gente chama, ou seja, tem muita caloria em pouca quantidade de alimento, né, e tanto esse excesso de calorias, né, quanto esse excesso de quantidade, eles vão acelerar o envelhecimento celular. Então, eu vejo às vezes muita gente comenta assim, porque corrida envelhece, né? Exercício aeróbico envelhece. E aí eu fico pensando, né? A pessoa não pensa nisso quando ela tá comendo um monte de coisa, que também envelhece. Então, o excesso de calorias envelhece, o excesso de alimentos industrializados envelhece, né? Cigarro, bebida alcoólica, tudo que for químico, que for tóxico, excesso de medicamentos, tudo isso tem envelhecimento celular que vai ser refletido no envelhecimento externo também, né? Então, realmente, o envelhecimento na corrida ainda não tem essa comprovação no sentido de se você conseguir combater o envelhecimento usando alimentos antioxidantes que minimizem essa produção de radicais livres, isso poderia muito bem ser neutralizado. Tem corredores aí que tem 90, 100 anos. É claro que o envelhecimento na pele vai acontecer para quem corre e para quem não corre, né? Então a gente também não tem que dar essa desculpa, né? Mas só essa observação aí para quem corre, porque eu sempre escuto isso no consultório e eu acho bastante interessante das pessoas não associarem o envelhecimento ao que elas comem, e elas associam às vezes a uma prática de esporte que elas não querem fazer, e aí vira uma desculpa para não fazer a atividade física, né? Então deveria virar uma desculpa para quê? Para não comer coisas, né? Coisas que a gente sabe que não vão agregar em nada. Ou pelo menos não usar na sua rotina, né, nos seus hábitos diários, né, seria interessante isso. Então, na verdade, comer parte do pressuposto que é comer bem. Então, o primeiro pilar, se uma pessoa diz que quer ser saudável, mas ela não tem noção do que ela come o que tem, o que aparece na frente, não se organiza com lista de compra, não tem a menor organização na vida alimentar, então ela não tá buscando uma vida 100% saudável, ela tá só meia boca, tá só uma parte. Então comer bem é o primeiro, é o mais importante, né? E aí a gente tem o segundo pilar que eu considero assim essencial para ter uma vida saudável, seria justamente você se exercitar,
Então, assim, Deus não te deu as articulações à toa. Ele quer que você não fique sentado. Então, você tem que fazer alguma coisa, tem que se movimentar. Ah, mas eu não tô com dinheiro para treinar, né? Então, às vezes, tá passando por uma crise financeira por algum motivo. Então, pega um tênis e vai andar, vai correr, vai fazer alguma atividade física que não necessite grandes investimentos, né? Muitas vezes, até subir a escada do prédio já é um exercício. O fato é movimento, né? Então, realmente, não se movimentar muitas vezes pode ser uma desculpa que você mesmo está criando para você, se boicotando, não tenho tempo. Diminui o tempo do WhatsApp, diminui o tempo do Instagram, das redes sociais, que eu tenho certeza que vai sobrar pelo menos 20 a 30 minutos para você exercitar todos os dias. Na verdade, o exercício não precisa ser 1, 2, 5 horas por dia. Já tem muito benefício a partir de 20 a 30 minutos de exercício. Quanto menos tempo você tem para treinar, mais intensidade você tem que aplicar naquele movimento. Então, digamos que você só tem 20 a 30 minutos para treinar e você vai correr. Em vez de você, se você já está num nível um pouco melhor, você pode correr e andar e fazer isso ciclando 2 a 3 minutos e intercalando. É bem mais interessante do que fazer 30 minutos no mesmo ritmo, né? E aí você vai controlando ao longo das semanas, vai tentando controlar um pouco mais rápido, né? De repente você mais ou menos mensura assim, em X minutos eu faço tantos quarteirões, se você não tiver o relógio que marca. E aí o seu desafio daqui a um mês é fazer nos mesmos minutos um quarteirão a mais. Então você vai meio que fazendo umas estratégias, porque você sempre tem que ter uma meta, né? Não adianta se exercitar, o cérebro não vai funcionar sem ter uma meta. Então, se você, de repente, eu vou começar a fazer exercício, mas você não tem um propósito, não tem o porquê fazer, logo você vai parar o exercício. Então, realmente é interessante, por exemplo, se você corre, já faz uma inscrição numa provinha de 5 km. E aí já vira uma motivação para você ter que ir levantar e acordar, porque você sabe que a prova vai chegar e você tem que pelo menos conseguir cumprir aqueles 5 km. Ou bota uma meta estética mesmo. Vou fazer musculação e a minha meta daqui tantos meses, baixar X quilos de gordura, X quilos na balança, ou X centímetros na fita métrica, ou compra uma roupa menor e bota ela como tua meta. Enfim, você tem que traçar uma meta, né, para te motivar a fazer esse exercício. Mas que, sem sombra de dúvida, o exercício é um dos pilares fundamentais para você ter uma vida mais saudável. Isso já nem se discute mais. Na verdade, a ciência já considera o sedentarismo uma doença. Tá? Então, e se você somar o primeiro pilar, que é comer bem, com o segundo pilar, que é se exercitar, você já deu aí um baita upgrade. Agora, se os dois estiverem ruins, realmente pode se preparar, porque você está acabando, você está se suicidando dia a dia, né? Porque sem exercício e com comida ruim, uma hora a conta vai chegar, né? E aí essa conta normalmente ela é bem cara, né? Porque vem as doenças, assim, algumas exceções, mas grande parte das doenças tem a ver com alimentação ruim, sobrepeso, obesidade e sedentarismo. Então, quantas pessoas realmente a gente vê que estão desperdiçando a vida porque estão nessa brincadeira de deixar o tempo passar, não aproveitar para fazer um exercício. E eu não estou dizendo que precisa ter uma meta estética, assim, tem gente que fala assim, mas eu nem trabalho com o físico, tipo, eu não preciso ser magro, mas não é uma questão de ser magro, é uma questão de saúde, né, de exames de sangue estarem dentro da faixa normal, de você fazer um ultrassom e não dar esteatose hepática, ou seja, você não tem gordura no teu fígado, né. Às vezes eu pego pacientes até magros no consultório de peso e quando vão fazer exame ginecológico, ultrassom, né, do ginecológico, descobrem lá que tem alguns cistos que não tinham antes, né, e já tá começando a ter alguns cistos no ovário. Tem muito a ver com glicemia alta, né, então assim, às vezes aí você vai questionar e aí normalmente tem consumo exagerado de doce, de massa, de refrigerante. E aí isso já às vezes nova, 20, 25 anos já começa. Como é que vai estar daqui a pouco? Isso pode causar uma infertilidade e afora o sofrimento muitas vezes de dores, de cólicas, né, de queda de cabelo, de acne. Então, assim, realmente tem que já, porque tudo vai ter uma questão de consequência mesmo. Então, tem que prestar atenção muito nisso e se exercitar desde pequeno. Então, se você tem filhos,
incentiva, e eu sei que hoje em dia as mães e os pais se preocupam muito com a parte de escola e de faculdade, né? Como passar numa faculdade um dia e tal, mas o exercício físico desde pequeno ele tem que ser encaixado. Então, em algum momento aí melhora a concentração, a criança vai ter melhor foco, ela vai ter disciplina, né? O exercício ele também traz muito da disciplina. Por quê? Porque você tem um horário para fazer todo dia, ou pelo menos X vezes por semana, né? E aquilo vai te trazendo uma sensação de comprometimento com você mesma, né? E isso é muito, muito legal também, né? E tudo que vira um hábito quando a gente é pequeno tende a ser um hábito enraizado quando você é adulto, né? Então, se você começar desde pequenininho, isso já ajuda bastante. Só que lembrando que a criança, ela não vai fazer um hábito se você não estiver também fazendo. Então, vocês, pais, têm essa missão de fazer com que eles repliquem o que vocês fazem. Portanto, vocês são os primeiros a se motivarem e fazer um exercício físico, né? Então, assim, o segundo pilar seria se exercitar. O terceiro pilar que eu considero essencial é justamente o descanso, né? Então, assim, também não adianta nada comer bem, ter uma alimentação bacana, você se exercitar, mas não dorme direito, né? Às vezes trabalha muito, é workaholic, enfim, acaba tendo poucas horas de sono, quando também dorme, acorda muito, dorme com pouca qualidade, fica ali com o celular antes de dormir, isso atrapalha seu sono, e aí não consegue descansar. Isso a longo prazo também vai te deixando tão exausto, tão cansado, aí você tem férias, aí descansa nas férias, aí a vida parece que você acha que melhora nas férias. Não é as férias, é porque você conseguiu descansar, né? Você poderia estar descansando na tua rotina, então não espera 11 meses para descansar, porque realmente é até injusto, né? Você descansa um mês e 11 meses você trabalha. Então, você tem que, na sua rotina, seja mais estressante possível, doida, você tem que arranjar momentos para descansar. O que significa realmente parar, né? Parar exercício nesse dia, parar o trabalho e parar a mente. Então, desfoca a tua mente. Ah, porque não dá? Dá sim, o mundo não vai acabar. Eu tinha um amigo que ele falava que você não vai ser o homem mais rico do cemitério, né? Então, ou seja, o que adianta você ter dinheiro e posição e poder e vai morrer cedo, né? Porque a falta do descanso também envelhece, a falta do sono envelhece. Então, realmente, a gente sabe a importância já do sono, já é muito comprovada isso. E a cada hora que você perde de sono, isso vai ficando pior. Pode levar a uma insônia, assim, crônica, né? Que você tem que depois só resolver com medicamento. Então, a intenção é que realmente você evite chegar num quadro desse. Então, precisa ter o descanso. E principalmente o descanso também, não só físico, não adianta deitar e ficar com a mente trabalhando, é descanso mental. E se for, de repente, preciso, algumas atividades que ajudem a descansar. Então, a própria corrida é paradoxal, mas ela te cansa tanto que você acaba ficando bastante cansado, você vai querer descansar. Você se obriga a descansar, principalmente a musculatura, repousar, e você também descansa a mente, porque durante a corrida você consegue desfocar a mente de problema, conversar com outras pessoas, é um ambiente muito legal, né, de gente vibrando, gente positiva, e isso é muito legal para descansar a mente também. Então, assim, o quarto pilar que eu considero também essencial é muito conectado com o terceiro, seria para você manejar o seu estresse. Como que seria manejar o seu estresse além de descansar, né? Bom, basicamente seria, independente da situação que você tem de trabalho, de vida, você trabalhar aspectos na sua mente, não só da parte de positivismo, né, de não ser uma pessoa negativa, que isso vai piorar seu estresse, mas também conseguir atividades que fazem com que você maneje esse estresse. Por exemplo, uma yoga, né, de repente um pilates, atividades que vão estar te relaxando, né? Meditação, então muita gente hoje em dia acorda, a primeira coisa que faz é meditar. Manejar o estresse também significa não acordar já pilhado no estresse. Então a ideia é assim, acordar, e aí você não abre o celular logo, né? Você deixa ele lá desligado, você vai tomar o seu banho, de repente se conectar ali com Deus, fazer sua oração. E isso tudo vai estar manejando o seu estresse. Se você já começa o dia já no estresse em casa, imagina, você vai pegar trânsito, vai pro trabalho, não sei o quê. Então, ao longo do dia o estresse não acaba, né?
E isso realmente é muito importante para a saúde e é fundamental. Não adianta, recapitulando, comer bem, se exercitar, descansar, mas você tem o estresse. Por exemplo, você descansa uma vez por semana, mas nos outros dias o seu estresse é muito doido. Não vai adiantar descansar e não vai adiantar comer o melhor possível e também não vai adiantar se exercitar. Tem que manejar o seu estresse, tá? Então isso é fundamental. E algumas coisas que podem estar te ajudando a manejar o estresse, né? Eu gosto muito dos fitoterápicos, né? Das plantas. Então a gente tem, eu gosto muito da rhodiola rósea, que eu acho muito legal. Gosto também bastante da ashwagandha, então depois aí dá uma pesquisadinha. Já tem ele em cápsula, normalmente ele tem até importado, tem também manipulado, mas são ativos, eles têm ativos que vão te ajudar nesse relaxamento, sem precisar de medicamento, que é o que a gente mais indica no consultório, que você fuja dos medicamentos se for possível, porque isso vai causar problema lá na frente, né? Você tampa um buraco, vai abrir outro, isso vai gerar dependência, vai gerar um monte de vício, e isso não é nem um pouco interessante, a não ser que realmente seja acompanhado pelo médico, você seja numa crise muito grande de estresse, de ansiedade, enfim, mas realmente o próprio GABA também, eu sempre indico também para dar essa melhorada, taurina, magnésio, vitamina B6, são coisas também muito interessantes para estar usando e acho que vai valer a pena também, caso você queira ir comprar. E aproveitando esse gancho de falar de alguns nutrientes, o quinto pilar tem tudo a ver, que é justamente o quinto pilar essencial seria você suplementar aquilo que realmente está faltando na tua alimentação. Então, justamente pelo fato da alimentação, né, do dia ser muito corrido, hoje em dia tem gente que mora só, ou que mesmo que mora com esposa, com esposo, não tem uma funcionária que cozinhe, porque os dois trabalham fora, ou às vezes a esposa não cozinha, enfim. Acontece muito de comer muito fora, aí quando come em restaurante, não quer comer comida, tipo salada, coisas cruas, com medo de contaminação, né, por conta lá do Helicobacter pylori, que é aquela bactériazinha, ou por higiene mesmo, né, por achar que os restaurantes não têm a mesma preocupação do que a gente, tem um monte de gente que não come coisas cruas fora, só que são nesses alimentos e nos legumes em geral que a gente encontraria grande parte dos nutrientes, né, e aí muitas vezes sem esse consumo a alimentação vai ficando meio branca e amarela, né, é arroz, é cuscuz, é ovo, as carnes, né? Mas não tem aquele verde, aquele vermelho, aquele laranja, o roxo, que são justamente os pigmentos que tem nas verduras, nos legumes e nas frutas e que vão ter esse monte de vitaminas e que vão fazer falta. O organismo, o metabolismo, ele precisa de um cabedal, assim, de nutrientes, de vitaminas, de micronutrientes. Ele não precisa só de proteína, carboidrato e gordura, que são os 3 macronutrientes. Ele precisa dos micro, né? E esses fitoquímicos também que eu falei que tem nos fitoterápicos, né? Então, são substâncias que realmente a gente não vai achar no dia a dia, numa alimentação normal. E é interessante suplementar. Então, muita gente tem preconceito, torce o nariz quando a gente fala sobre algum suplemento. Tem gente que acha que suplemento é bomba, né? Que antigamente se chamava de bom e nunca foi, né? Nunca foi bomba. O que se chama são os hormônios anabolizantes, né? Que muitas vezes as pessoas usam aí no mercado negro, porque não é o médico que prescreve, e não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, são normalmente aminoácidos, né? Que são extraídos de proteína, né? Então, a taurina, a gente tem as vitaminas do complexo B, né? Vitamina B12, ácido fólico, vitamina B6, tem niacina, biotina também, que é ótimo. Então, são esses nutrientes que realmente a gente hoje já sabe que eles fazem muita falta e que são interessantes suplementar. Só que aí você tem que saber em qual fase suplementar, qual sintoma que você está tendo, se você tem carência ou não, né? Então, por exemplo, eu vejo também muito no consultório deficiência de ferro, principalmente em mulheres, por conta do período menstrual, né? Ao longo do período, existe para mulheres que não bloqueiam a menstruação com o DIU e com anticoncepcional, elas têm uma perda de sangue, né? Bastante considerável. E o sangue, ele tem lá a hemoglobina, que tem o ferro. E aí, nesse todo mês sangrando esses 4, 5 dias, se não tiver uma reposição adequada, muitas vezes também come mais carne branca, não come tanta carne vermelha,
quase não come feijão, beterraba, e quando come não bota lá a vitamina C, que tem que estar junto para absorver esse ferro vegetal. Então aí acaba tendo deficiência de ferro. Muitas vezes não chega no exame a ter uma anemia, mas está bem próximo. E aí já tem sintomas de fadiga, muito cansaço, queda de cabelo. Muitas vezes depois começa a inchar as mãos durante o treino, principalmente de corrida, vê que os dedos ficam inchados. Isso tem a ver com sintoma de falta de ferro. Então é algo para se repor, né? Não seria, por exemplo, para todo mundo, principalmente em homens que costumam ter a ferritina alta, que é a reserva do ferro, por uma característica própria do homem, né? Então já não seria o caso de repor ferro para homem realmente, porque ele não tem essa perda sanguínea, né? Exceto se fizesse o exame, às vezes um vegano, né, um vegetariano, né, que não vai comer as carnes, pode ser que ele tenha carência. Então tudo tem que ser analisado, né? Muitas vezes uma pessoa que tem a insulina, que não tá lá essas maravilhas todas, pelo excesso de carboidrato que comeu ao longo da vida, a gente pode usar o cromo, né, o que a gente chama o picolinato de cromo, para melhorar essa ação da insulina. A gente tem o magnésio, que também melhora muito a contração muscular, que vai estar evitando aí cãibra, principalmente para quem faz atividade física, né? Então isso é muito interessante. O magnésio, a gente tem uma carência de magnésio na alimentação por conta do uso excessivo de agrotóxicos, né? Então isso danificou os solos que eram ricos em magnésio, e aí você tem que estar repondo. O magnésio é ótimo para o coração também. Então, enfim, são coisas que realmente a gente tem que estar melhorando. Hoje em dia, com essa onda de todo mundo tirar carboidrato, acaba diminuindo as vitaminas do complexo B, porque são nos grãos, né, que a gente tem mais vitaminas do complexo B. Então, se você for fazer uma low carb, uma dieta cetogênica, se você está tirando carboidratos, é importante suplementar. Você pode comprar o próprio complexo B ou as vitaminas do complexo separadas, né? Compra lá a B6, a B9, a biotina, a niacina, que é B8, B3. E você pode também fazer suplementação de vitamina D também, que hoje em dia a gente sabe que tem uma hipovitaminose, ou seja, a maioria das pessoas tem baixa vitamina D porque não se expõe direito ao sol, e nem dá muito para se expor realmente, né? Porque a gente não tem tempo, e se expõe tem que passar filtro solar, e a vitamina D é fundamental para a absorção do cálcio. Então, tem a vitamina K2 também, que pouca gente fala, e é difícil também, você normalmente vai ter mais nas vísceras, né, no fígado, mas ela também é fundamental para a parte óssea, então também tem ela manipulada. Para pessoas, por exemplo, que estão com cortisol bastante desregulado, né, porque estavam com muito estresse e tudo, e aí faz o exame e viu que o cortisol está alterado ao longo do dia, você pode estar usando a licorice, que é uma planta, enfim, a rhodiola rosa, como eu falei, que melhora a atenção, melhora o foco, ao mesmo tempo ajuda a dar uma relaxada. Tem a maca peruana, que é afrodisíaca, né, que o pessoal brinca, mas é porque, na verdade, ela pode estar melhorando os níveis de testosterona. Então, assim, você viu que tem um monte de suplemento aí que isso pode estar te ajudando a ter uma vida mais saudável, né? Então, você não precisa usar tudo de uma vez, e o ideal era você fazer em ciclos, com acompanhamento de uma nutricionista ou de um médico, né? Mas é para quebrar o preconceito contra os suplementos que eu realmente estou contando isso. O próprio whey protein, que muita gente não sabe o que é o soro do leite, e ele é um substituto de uma proteína, então muitas vezes a pessoa não está conseguindo mastigar porque fez uma cirurgia, extraiu um dente, idosos que não conseguem mastigar direito mais a carne por conta dos dentes, criança que tem dificuldade em comer, poderiam estar usando whey como um suplemento, ou seja, para complementar a alimentação. Não necessariamente tem a ver com treino ou não, mas pode ter também. De repente você foi treinar e aí depois do treino você não vai ter tempo de fazer uma refeição sólida, você pode usar o whey protein, você pode usar o whey protein no pré-treino, que é uma proteína de reabsorção bem mais rápida, você não vai ter um problema de indigestão durante o treino. Você pode também não usar, se você tiver uma alimentação super rica em proteína, mas é uma opção de suplemento bastante interessante. Então a gente tem aí, hoje em dia, um cabedal aí de suplementos que são interessantes. Então vale a pena a gente estar pesquisando e buscando informação. Então, assim, espero que você tenha gostado. Os 5 pilares para você ter uma vida mais saudável: comer bem, se exercitar, descansar, você manejar o seu estresse e você suplementar. Então, siga essas dicas aí, aproveita, dá uma curtida nesse vídeo, me segue se você ainda não é inscrito no canal, também clica aí no sininho para ativar as notificações, os vídeos, quando eu for postando você vai receber uma notificação, e eu te vejo no próximo vídeo.